Oi, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, ou bem-vindo ao meu canal se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Hoje eu decidi compartilhar com vocês um vlog de rotina, de uma rotina comum, de uma pessoa comum, e principalmente trazer para vocês como que tem sido o meu detox de redes sociais e mostrar alguns hábitos, algumas coisas que eu tenho tentado implementar no meu dia a dia para tornar a minha rotina mais interessante e para substituir de fato as redes sociais. Como vocês já sabem, aqui em casa a gente faz marmita para a semana, marmitas congeladas, mas como a gente não tem passado o fim de semana aqui em casa e provavelmente não vamos passar os próximos também, não tem compensado muito fazer tanta comida. Então, aproveitando essa situação e também o fato de eu não estar perdendo tanto tempo assim no celular, eu tô me incentivando a aproveitar o horário do almoço também para cozinhar, que é algo que eu gosto muito, e preparar as nossas refeições na hora, comer uma comida fresquinha, tem sido um momento muito gostoso da minha rotina. Então eu comecei dando aquela organizadinha de lei que fica do café da manhã, para então começar a fazer o nosso almoço. Oi, gente! Ao longo desse vídeo eu falei um pouquinho sobre esse fato de estar fazendo um detox de redes sociais, que eu acho que não é um, entre aspas, é de fato um detox. Então eu queria vir conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, falar o porquê que eu decidi, quais são os pontos positivos e negativos que eu senti nessa semana sem redes sociais. Então, bora lá! Então vamos começar pelo porquê. Tem um livro que chama Comece pelo Porquê. Eu nunca li, quero muito ler. Enfim, o motivo que eu decidi sair um pouquinho das redes sociais, tanto TikTok como Instagram. Vou contextualizar primeiro. Eu sempre fui uma consumidora do Instagram. Eu comecei a criar conteúdos aqui no YouTube, fiquei aqui por muitos meses. E tipo uns 2 meses atrás eu decidi começar a criar por lá também. E aí, junto com isso, comecei a criar pro TikTok. Aí ficaram muitas coisas para eu fazer ao mesmo tempo, porque aí tava a criação de conteúdo em 3 redes sociais, mais véspera de Enem e trabalho CLT, enfim, todas as coisas que eu faço. E aí começou a ficar muito insustentável essa criação de conteúdo, comecei a desanimar bastante e eu aceitei que não estava dando neste momento da minha vida.
E aí eu decidi dar um time, isso porque eu não tava conseguindo entregar coisas boas, não tava conseguindo entregar quem que é a Renata, igual eu entrego aqui pra vocês. E então pra mim não tava fazendo muito sentido fazer algo só por fazer, meio que sem propósito. Trends são legais, mas não dá pra sobreviver disso, sabe? Então tava bem satisfeita, decidi dar um time e ok. Parei primeiro na criação. E aí eu também já estava há um tempo incomodada com o meu eu consumidora de redes sociais. Principalmente do Instagram, porque eu nunca fui de consumir TikTok. Eu criei o TikTok só pra eu postar. Então eu postava e saía, nunca ficava lá assistindo, nem tinha esse hábito. Isso porque eu já perdia muito tempo no Instagram, então eu nem me permitia ficar olhando. E aí eu comecei a me incomodar muito com o meu consumo do Instagram, mas isso, tempos e tempos e tempos. E eu incomodada, mas não fazia nada, até que chegou no ápice, assim, de cansaço mental. E aí algumas coisas começaram a me incomodar muito. Primeiro, sempre que eu tava fazendo coisas que exigiam minha concentração, eu tava perdendo a minha concentração com muita facilidade, o que não era algo normal, assim, pelo que eu me conheci e tudo mais, né, Belinha? E eu tava perdendo a minha concentração com muita facilidade, não tava conseguindo deixar minhas ideias fluírem, tava totalmente sem criatividade, enfim, eu tava meio que estagnada. E aí, no trabalho, às vezes eu exigia de muita concentração pra fazer uma planilha, pra resolver alguns problemas. E aí a única atitude que eu tinha, assim, no meio da loucura, era pegar o celular e ficar um pouco no Instagram. Isso me fazia bem e ao mesmo tempo não me fazia bem. E aí isso tava me corroendo e me deixando, assim, muito mal. E aí teve um fato também, né, que teve um dia que eu fui conversar com o Thiago, que eu falei, nossa, eu percebi que sempre que aparece um Reels, algum conteúdo muito interessante no Instagram, que eu quero de fato consumir, eu nunca assisto, eu só coloco nos salvos. E eu nunca retorno nessa pasta pra ver de fato o que tá salvo ali. Então, o que eu tô fazendo nessa rede social? Porque o que me interessa, que eu exijo um pouquinho de concentração, que eu esteja ali de fato, ouvindo, assistindo, prestando atenção, eu não quero consumir, eu tô com preguiça. Então, assim, a Belinha não tá deixando eu gravar. Gente, olha como ela tá. Ó, dá oi. Enfim, aí tudo começou a me incomodar. Consumo irresponsável, tava tirando totalmente minha concentração. E um outro ponto que me pegou muito, comparação. Eu admiro muito pessoas que conseguem perder tanto tempo lá e não se comparam e não acham que é prejudicial. Realmente admiro. Eu não sou essa pessoa. Principalmente em fases do mês ou de momentos da minha vida que eu estou mais pra baixo, mais vulnerável, de mal com a vida, que eu também tenho esses momentos. Quando eu tô ali vendo vidas perfeitas, pra mim é muito frustrante. Mesmo eu sendo uma criadora de conteúdo, sabendo que existe o outro lado da moeda. Mas dependendo do momento que a gente tá passando, a gente não consegue ter esse discernimento de parar pra pensar, não, a vida não é bem assim. A gente se engana e prefere acreditar que da pessoa é boa, da nossa não, que a vida é muito triste, a vida é muito blá blá blá. E isso me irrita muito, ainda mais quando eu me vejo nesse ciclo. E aí essas três coisas foram as principais e, gente, nem preciso de mais, né? Falta de concentração, falta de criatividade, consumo irresponsável, muita comparação negativa. E aí eu falei, ok, vou dar um time. E aí eu tirei primeiro o Instagram. Quando eu fui ver, eu estava começando a consumir o TikTok pra suprir essa falta dessa dopamina fácil. Cortei o TikTok também. Então, algumas semanas eu estou sem as redes sociais por esses motivos. E agora eu vou falar pra vocês o que eu tô sentindo de ponto positivo e negativo dentro desses dias. Vamos começar pelos pontos negativos. Não sei, gente, acho que eu vou falar um pouco misturado, porque eu também me perco nas ideias. Mas, no comecinho, lá nos primeiros dias era muito estranho, porque eu pegava meu celular pra fazer qualquer coisa, mandar mensagem pra minha mãe, ver que horas que era. Quando eu via,
eu tava procurando Instagram pra eu abrir. E aí foi diminuindo mais com o tempo. Tipo, hoje em dia eu pego e já sei automaticamente que não tá mais lá. Mas demorou um pouquinho. Esse foi um ponto estranho. Outro ponto muito doido e que me pegou muito. Me sentir desconectada. Me sentir um ser humano à parte na Terra. Parecia que tava todo mundo lá. Todo mundo sabia de tudo, menos eu. Tava me sentindo um ET. E que sensação ruim. Parecia que eu não estava mais pertencendo a este mundo. Eu não tava mais sabendo das fofoquinhas boas, de celebridades, subcelebridades. Estava por fora do que estava acontecendo no mundo, seja política, economia, seja lá o que for. Porque, sim, tudo eu ficava sabendo por lá. E isso é muito doido. Porque a gente fez uma rede social virar a nossa fonte de tudo. Fonte de informação, fonte de entretenimento, fonte de comunicação. E essa parte de comunicação foi o que me pegou muito também. Porque hoje é um dos principais meios que a gente conversa com amigos, eu converso com as minhas irmãs, é uma troca de memes intensa e muito legal. E é nesses momentos que a gente vê que a gente é especial, que a pessoa viu alguma coisa, lembrou da gente, mandou pra gente rir, enfim. E aí do nada não tinha mais essa troca também, eu ficava pensando... Gente, será que elas vão parar de me mandar meme porque eu tô muito tempo sem responder? O que será que elas estão me mandando? O que será que tá acontecendo no mundo? E essa foi a parte mais difícil, ainda é. Tem hora que eu falo, gente, eu quero saber o que tá acontecendo. E eu tô me forçando a viver uma vida normal. Vamos abrir um jornal, vamos ler uma newsletter. Vamos ver o que tá acontecendo no mundo, sabe? Nem tudo que a gente vê no Instagram também é verdade. Então, por que a gente tá fazendo disso a principal fonte de informação, sabe? Isso é uma autocrítica a mim mesma. Tudo isso foi... Eu tenho muita mania de fazer isso, tá? Eu fico me reeducando. E esse corte, esse momento, assim, esse detox, é realmente pra eu reeducar o meu cérebro, pra eu lembrar o que é pensar, o que é criticar, o que é raciocinar, o que é ser um ser crítico, sabe? Tô me sentindo muito robotizada, sem senso crítico, sem criatividade, e parece que eu tô me perdendo e não tô mais sabendo quem eu sou, gente. Eu sei que isso pode parecer muito forte e pode parecer exagero para algumas pessoas, só que eu sendo sincera aqui, e podem ter pessoas que também vão concordar e que vão se identificar, e é pra isso que eu faço os vídeos. Assim, eu sei que é muito natural que tenham pessoas que não concordem, e a vida faz parte. Mas é isso que tá acontecendo. E esses foram os pontos mais difíceis, né? Aquela angustiazinha, abstinência mesmo, de querer perder tempo ali. E agora vamos para os pontos positivos. A longo prazo, é claro que ainda, quanto mais tempo eu ficar, mais coisas boas eu acredito que eu vou sentir. Mas até o momento que eu senti, a minha concentração ela melhorou. Quando eu vou ler um livro, eu consigo ler muito mais páginas do que eu tava lendo antes, que parece que me dava até uma ansiedade, palpitação, que eu precisava fazer algo mais fácil, como mexer no Instagram. Tô conseguindo me concentrar muito mais no trabalho, terminar tudo que eu começo, sem pausas, porque não tem mais nada pra ficar me travando. E uma das coisas mais importantes, que foi um dos principais motivos, eu tô sentindo as minhas ideias fluírem muito mais quando eu sento pra criar algo, pra escrever um roteiro, sabe? Pra tirar minhas ideias da cabeça e botar no papel, eu tô sentindo meus pensamentos irem muito mais longe. E isso me deixa muito feliz, porque eu sei que tem criatividade aqui, sabe? Eu já trabalhei muito isso, eu já fiz projetos que eu ficava super inspirada e com vontade de fazer acontecer, isso eu tava perdendo muito. Então eu sinto que tá voltando cada vez mais, isso me deixa muito feliz e eu sinto que eu tô me reconectando comigo. E aí sim eu consigo fazer o que eu realmente quero e preciso melhor, com propósito. Então é isso, assim, foi resumidamente, são só algumas semanas, 2 semanas eu acho. Então é isso, esse relato aqui de detox não é uma verdade absoluta, é só a minha experiência. Isso também não significa que eu não vá voltar para as redes, com certeza eu vou em algum momento,
mas por enquanto eu ainda não estou planejando voltar para lá como uma criadora de conteúdo integral, assim. Tô pensando em voltar apenas como uma consumidora e uma pessoa que postava normalmente, sabe? Eu sempre amei muito o Instagram, principalmente lá no começo, quando eu comecei a usar ele. Era só pra você postar fotos de coisas aleatórias que você achava legal. E eu gosto muito disso. Eu amo tirar fotos, sei lá, de uma árvore que eu achei linda, de um dia que eu estou belíssima. E eu quero postar e registrar momentos com a minha família, curtir, sabe? Sem ter essa responsabilidade de ser tudo lindo ou perfeito demais. Não, só quero levar minha essência, então provavelmente eu volte só com o meu pessoal por enquanto, para deixar os registros lá, que é para isso que eu sempre quis. Colecionar memórias, registrar memórias e revisitar momentos, pessoas, as crianças, né, que tem foto delas neném, agora já tão grande. Eu amo ter fácil acesso a isso, a essas fotos, a esses momentos que são registrados numa foto. E eu amo essa ideia. Então, pode ser que eu volte, mas esse momento de detox é realmente para eu voltar com uma intenção melhor e me desconectar disso que a gente acaba sendo forçado a ser e fazer. E quando a gente vê, a gente já tá muito imerso. Então, que seja uma motivação, uma inspiração para vocês também, às vezes estourar um pouquinho a bolha e fazer vocês se sentirem um pouquinho mais vivos também. Tomei meu banho, fiz minha skincare, toda a minha rotina da noite. Agora, finalmente, em paz, posso deitar aqui e ler meu livrinho. Estou lendo este aqui, ó, que é A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, que é uma escritora mulher brasileira. Tem coisa melhor pra gente ler, incentivar? Literatura brasileira essa aqui, gente. Queria aproveitar rapidinho, não vou falar muito sobre o livro, porque eu quero terminar de ler ele, aí quando terminar eu converso mais sobre ele em outro vlog. Mas o que eu queria falar pra vocês sobre ler livros de literatura, livros clássicos, na minha análise, tá? Não é a primeira vez na minha vida que eu tenho contato com livros de literatura que tem linguagens mais rebuscadas, e aí depende também do período, da escola literária, que aí tudo vai mudando e tudo mais. Eu gosto muito de literatura também, por isso que eu me forço a ler. Eu me forço porque o começo é sempre muito difícil. Então, como eu falei, não é a primeira vez que eu tenho contato. No ensino médio, as minhas aulas de literatura eram aulas muito boas. Então, foi um ensino muito forte em literatura, realmente tive contato com obras, com escritores importantíssimos. Então, ali que eu peguei gosto pela coisa mesmo. E aí, depois de uns anos, eu decidi voltar a ler finalmente. Porque eu vou confessar pra vocês, não é fácil, tá? É uma leitura que exige muita concentração, e como eu falei pra vocês, concentração tava difícil, então tava procrastinando muito voltar a ler literatura, mas ainda assim eu tava lendo livros de romance, livros mais fáceis de ler. Então, quando vocês estiverem realmente preparados, com vontade de ler, que eu acho que é isso que tem que ter, vontade. Aí você começa. O comecinho desse aqui pra mim tava muito difícil por causa da linguagem. Um Brasil de 1900 e pouco, 1900, vai, lá na época do café, deixa eu ver. Nem isso antes, ó, 1890. Então, mostra o Rio de Janeiro lá, quando começou a dar certo o café, a plantação de café e tudo mais. Então, a gente tem muitos imigrantes portugueses, então o português era aquele português muito mais formal, que a gente não usa tanto hoje. Então, e tem a influência, né, do português de Portugal também neste livro. Então acaba sendo um pouquinho mais difícil, tem palavras que eu acho muito bonita e engraçado, assim, que a gente realmente não usa mais. Então, o português muito formal, isso dificulta um pouco a leitura, mas depois que você vai pegando gosto pela história e vai entendendo melhor cada personagem, aí já era. Aí você vai, engata e
já era. Começa a ler e fica curioso pra saber o que vai acontecer. É nessa parte que eu tô já. Então é isso, o começo foi muito difícil pegar no tranco, mas pegou, já tô super por dentro, tô adorando. Fala sobre causas importantíssimas, principalmente quando a gente pensa um Brasil de 1890, 1900, então era outros pensamentos, e a gente vê causas tão importantes sendo representadas. Então, muito interessante. E aí, quando eu terminar de ler esse livro, eu venho, falo um pouquinho, indico pra vocês, falo exatamente o que eu achei, o que eu não gostei, pra começar a ler os próximos, que a lista tá grande. E eu quero, assim, ó, me afundar e mergulhar na literatura, principalmente na literatura brasileira, e eu quero focar em escritoras mulheres, porque sim. Porque eu gosto muito de Machado, mas eu quero dar chance, sabe? Eu acho que a gente é muito moldado. Então, tipo, todo mundo gosta de Machado de Assis. Sim, ele é incrível. Só que vamos ler Clarice Lispector, ela também é incrível. Tô adorando Júlia Lopes de Almeida. E aí a minha lista de mulheres que eu quero ler tá crescendo. E se vocês tiverem indicações de livros, se vocês já leram, comentem aqui nos comentários pra eu saber também. Eu amo ter essa troca literária aqui com vocês. Eu quero trazer cada vez mais isso pro canal, porque é um traço meu que eu gosto, que realmente me faz feliz. E que eu trazendo aqui, eu me forço a permanecer com ele, porque é mais difícil, né? A gente tem sempre a tendência de fazer o que é mais fácil. Ler livros, principalmente obras um pouco mais elaboradas e um pouquinho mais difíceis, não é o caminho mais fácil. Mas é isso, então a gente tá aqui pra se ajudar. E como agora eu vou ler meu livrinho, jantar, relaxar, já quero finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Comenta aqui embaixo para eu saber o que vocês estão achando. E se vocês não são inscritos, não se esqueça de se inscrever no canal. Tem uma galera aí que assiste os vídeos e não se inscreve. Se você se inscrever, os vídeos vão chegar pra você mais rápido, assim que eu posto, e assim a gente fica muito mais conectado. É isso. Um beijo enorme, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!